um culto que para nós é um culto muito importante, dentre muitos cultos importantes que temos, né? E ficou na minha mente uma frase de um pregador que eu estive nessa noite, nessa semana, meditando sobre ele, o quanto afastado estamos verdadeiramente do Senhor nosso Deus. E explico isso. Ele ensinou que ao nosso corpo mortal, ou seja, esse corpo físico nosso, nós damos 3 alimentações quentinhas para ele durante o curso de um dia. E para Deus nós damos um lanche frio de final de semana. E o que queremos de Deus em troca? Será que temos moral para falar com Deus o que queremos? Quando, na verdade, alimentamos mais a nossa carne do que o próprio Espírito que Ele deu para nós? Será que teremos ousadia de olhar para Deus e falar com Deus o que precisamos, quando, na verdade, nem o que Ele manda nós estamos obedecendo? Eis a questão. Amém? Eis a questão para que a gente possa reflexionar na nossa vida. O que estamos fazendo com o Espírito Santo de Deus em nós? Amém? Amém. Essa noite eu queria ministrar para vocês 1 Coríntios capítulo 10, versículos de número 14, que fala sobre a idolatria, é um culto de demônios. Poucas coisas são faladas a respeito dessa questão, e hoje nós temos tantos cultos no mundo, temos tantas inovações cultuais no mundo, que alguns cultos necessários ser, na prática, falado, eles ficam para trás e parece que esses estão voltando outra vez no seio da igreja. Vamos observar no versículo 14, que está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai-vos vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que esta palavra nesta noite, Senhor Deus, seja uma ferramenta utilizada pelo Espírito de Deus para falar comigo e com nós todos nesta sala. Para que possamos entender, ó Pai, a verdadeira precisão de estarmos em santificação de dia e de noite, vigiando nisto, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Meu Pai, seja conosco nesta noite. Fala, porque teu servo quer lhe ouvir. Dirige-nos, ó Deus, neste mundo de tamanha idolatria. Dirige-nos, ó Deus,
para que não havemos de tropeçar com nossos pés em pedra. E seja conosco, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Podemos se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Paulo, ao escrever aos Coríntios, certamente observou que a igreja está mesclada. A igreja de Corinto tem muitas fontes de mesclagem contrário ao cristianismo. E Paulo, ele batalha contra as coisas que vêm contra o cristianismo verdadeiro dentro das suas cartas. E dentro das cartas paulinas, nós encontramos aqui, quando ele trata das coisas espirituais. E você observou que ele vem falando aqui a respeito daquelas pessoas que mesclam, misturam, né, as coisas sagradas com as coisas profanas. Já Malaquias já dizia isto na sua profecia. Outra vez vereis a diferença entre o santo e o profano, entre o ímpio e o santo. Nós estamos vivendo num período em que há muitas mesclagens em nosso meio. Há muitos não tem nada a ver em nosso meio. E muitas coisas que estão surgindo, parte da parte de Satanás, para desconvencer o cristão que aquela ação que ele está fazendo é uma ação diabólica. O próprio demônio, a palavra do Senhor nos diz, pela boca de Paulo, que se for possível, ele se transfigura em anjo de luz para poder transtornar a mente até mesmo dos escolhidos, Eliezer. A palavra de Deus diz que os seus ministros, eles serão como ministros de justiça. Então nós não estamos vivendo num período em que nós estamos ou podemos estar brincando com as coisas sagradas de Deus. E temos que colocar isso em pauta em nossa vida em todo o tempo. Então Paulo, ele vem falando para que os irmãos em Cristo Jesus deva fugir da idolatria, deva sair de diante daquilo que traz de tropeço para a sua alma. No versículo 15 ele fala como entendidos, ou seja, a gente sabe o que é certo e o que é errado. No mundo há muitas vozes e que infelizmente a que mais as pessoas calculam ouvir são as vozes negativas, mentirosas, falsárias. E nós estamos evidenciando já os últimos dias da igreja na terra. E nós estamos observando que esses últimos dias têm surgido vários rituais, diferentes dos verdadeiros rituais cristãos que nós já tínhamos visto e que ainda estamos vivendo. Existe hoje alguns tipos de cultuações que não é para defamar, mas já defamando, que não tem a perfeita performance de um culto a um Deus verdadeiro. São danças, batidos, músicas sem letras, gritos, gargalhadas em meio ao culto. As pessoas ficam a rodopiar entre si e cantando e com roupas diferenciadas, como se isso fosse natural. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que culto não pode ser mesclado com ato idólatra. Infelizmente, hoje nós estamos vivenciando um tempo em que crentes não têm conseguido trazer ou fazer a obra de Deus em perfeito, enquanto aquilo não tem alguma coisa por detrás.
Então nós temos entendido isso e temos visto que igrejas têm trago no meio do povo de Deus e colocado para o povo de Deus. E eu vou começar a citar imagens tipo, por exemplo, a arca, um símbolo judaizante que Moisés mandara fazer e que já foi destruído e já não existe mais. O candelabro, que simbolizava o Cristo, que também foi um artigo feito no tabernáculo mosaico. Algumas outras coisas, por exemplo, símbolos, bandeiras de países, por exemplo, a mais apaixonante no meio do povo de Israel, né? Símbolos como estrelas de Davi, que nem se sabe se é verdadeiramente um símbolo feito por Davi, né? E as pessoas, elas conectam isto ao espiritual. Mas o próprio Paulo, se não me falha a memória, ou é Hebreus, que diz que essas coisas são sombras. Elas não têm poder. Elas não têm autoridade em si. E nem sequer têm poder para poder simbolizar o verdadeiro Cristo da cruz do Calvário numa linha muito mais apurada, teologicamente falando. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm colocado esses símbolos nos seus lares, nas suas igrejas, para fazer com que isto possa ser um símbolo de que ele é um cristão. Ora, o povo que matara a Cristo Jesus eram os que estavam dentro do templo. A Bíblia diz que quando o véu se rasgou de alto a baixo, quem estava lá não era Eliezer, pessoas comuns, eram sacerdotes, que naquele tempo condenaram o Cristo e ao rasgar o véu perceberam que o templo era uma farsa, porque não havia mais arca, porque Deus já tinha tirado a arca da presença dos homens. Então era apenas uma fantasia, um teatro, assim podemos dizer. A idolatria hoje mudou de aparência, rotulação dela é diferente, mas o conteúdo ainda continua sendo o mesmo, letal, destruidor, profano, não traz edificação. Alguns de nós podemos citar igrejas, por exemplo, a católica. Nós sempre apontamos para a católica, contratamos sobre a idolatria. Mas se olharmos hoje para dentro das igrejas evangélicas, o que mais estamos borbulhando de pessoas com ápice de idolatria. Idolatra as suas rotulações de igrejas, idolatra os seus mestres em particular, fundadores do passado, homens que trataram de algumas teses, e eles abraçam esses homens como que a palavra desses homens equivalesse mais do que a própria palavra de Jesus Cristo. Ora, isso não é um tipo de idolatria? Vejamos se não é. Abra sua Bíblia Sagrada comigo, no livro de Romanos, no capítulo 1. Paulo fala um tipo de idolatria que eu acredito estar hoje em grande escala em nosso meio. Romanos capítulo 1, versos de número 23. Mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança de imagem de homens corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis. Vocês observaram como os homens transtornaram a imagem de Deus? Vocês viram que os homens conseguiram mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança ao que? A imagem de homens corruptíveis. E é o que nós estamos evidenciando nesse tempo. Pessoas que hoje são logradas como um Deus, que fazem milagre
pelo poder da intercessão fulano. O homem está ordenado morrer uma só vez e vindo a seguir agora o juízo de Deus. Ninguém morto pode interceder por você. Somente o que ressuscitou dentre os mortos tem poder para poder interceder por você. Porque vive para todo sempre. Aleluia. E quem está dizendo que ele vive para todo sempre não é o Carlos que está pregando, é a poderosa palavra de Deus no livro do Apocalipse, quando ele diz: eu que fui morto, vivo para todo sempre. Está nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Você pode dar glória a Deus. Então nós sabemos quem nós estamos crendo. Infelizmente as pessoas estão mesclando a glória de Deus. Há homens corruptíveis, como Paulo está descrevendo. Há aves, há quadrúpedes e há répteis. Quando nós olhamos para a Índia, é um celeiro da idolatria. Para a China, para o Japão e para outros países que colocam répteis, quadrúpedes e aves como um deus. Na Índia, um rato faz um xixi na boca, a pessoa acha que está abençoada. Uma vaca dá um coice numa pessoa, o cara coloca a mão para os céus e agradece, porque um Deus lhe deu um coice. O sangue de Jesus tem poder. A idolatria cegou-lhes o entendimento. E por que ele cega o entendimento? Paulo explica essa verdade, aonde? No versículo 21, que diz assim, olha: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso desfaleceram, e os seus corações insensatos se obscureceu. Vocês acham que na Índia não tivera pregadores do Evangelho de Jesus? Vocês acham que eles não conhecem Cristo, o crucificado e ressuscitado? Eles têm acesso a essas coisas verdadeiras, mas eles estão com seus corações o quê? Obscurecido. Por causa de quê? Da idolatria. Então a idolatria, ele afasta o homem da verdadeira imagem do Deus Todo-Poderoso. E nós estamos percebendo isso. Esses são já os últimos dias da igreja na face da terra, e nós temos encontrado as pessoas nesse período de tempo esvaziando-se de Deus e se enchendo-se das coisas pagãs desta era. E eu digo-vos, porque eles estão superlotados dessas coisas idólatras. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo. Deixa eu ver se é o capítulo 4 aqui de 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 4. Deixa eu ver se é aqui. E nós vamos ler um versículo aqui mesmo. Que diz assim: mas o Espírito, e observa-se que o Espírito aqui é com E maiúsculo, significando um nome. Amém? Amém. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando o quê? Ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. O diabo está agindo na terra. Satanás está levantando na terra homens para fazer o quê? Para transtornar, para colocar comichões nos seus ouvidos,
para colocar em você um pensamento negativo quanto à fé. É o que Paulo está escrevendo aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E as doutrinas de demônio vêm trazendo consigo o quê? Grande gama de má informação quanto à santificação, afastando o simples do Cristo da cruz. Paulo viu esta ação. E se você abrir a sua Bíblia Sagrada comigo, e depois eu vou te falar por que Satanás, nesses últimos tempos, está avançando cada vez mais e proliferando cada vez mais esses intentos. Antes da gente ir para lá para falar com você a respeito do que Paulo está falando, como ele vê o engano de Satanás, abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. No capítulo, se não me falha a memória, capítulo 12. E leia para você ver o que está ali inserido. Versículo de número 12. 12, versículo de número 12. Olha o que está escrito. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem o quê? Pouco tempo. Satanás está trabalhando, levantando consigo falsos pastores, falsos pregoadores, falsos cristãos, trazendo idolatria no seio da igreja, através de doutrinas de demônios, afastando os homens da verdadeira fé, em um único Deus suficiente para a sua salvação. Agora, por que Satanás luta com tanta frequência? É o que você leu aqui em Apocalipse 12, 12. Ai dos que habitam o quê? Na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo já está o quê? Pouco tempo. E resta o quê? Pouco tempo. Paulo olha para a igreja de Cristo e vê que Satanás não brinca de demônio. E se tem uma coisa, irmão, que muita gente faz, é brincar de crente. Eles brincam de crente, mas os demônios não brincam de demônios. Estão para te perturbar. Estão para arrancar a sua fé. Estão para destronar a sua alma. Estão para tirar a verdadeira imagem de Deus invisível, que é Cristo Jesus, que Paulo está escrevendo, se não me falha a memória, em Tessalonicenses ou Colossenses. Olha para você ver uma verdade aqui, ó. 1 Timóteo, 2 Coríntios, perdão, capítulo 11. Primeiro vamos no capítulo 11, para te falar como é a visão que Paulo tinha da antiga serpente, trazendo em nosso meio hoje idolatria, esfriamento da fé. Olha aí para você ver, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida os vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. Meu Deus, a igreja precisa novamente tomar da fonte da vida eterna. Parar-se de se banhar-se nas águas da igualdade. Fulano faz e deu certo, eu faço porque deu certo. Igreja não anda por aquilo que dá certo, mas por aquilo que é certo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja que afasta-se do Espírito para nada mais serve. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Então Paulo está apregoando para o povo e falando que ele tem temor, ele tem medo. E qual é o medo que Paulo tem? Que assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim também sejam alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartam-se da simplicidade que há em Cristo Jesus. A idolatria, diga a idolatria, é um culto aos demônios. Nós não podemos fazer parte disso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos nova criatura. Diga glória a Deus. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fomos comprados, não com ouro ou prata corruptível, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Nós não temos que ter parte com o mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo tem temor dessas coisas. Por isso que Paulo vai estar falando no 1 Coríntios capítulo 10 a respeito do culto aos demônios. A idolatria é um culto aos demônios, ele está dizendo. E aí ele diz assim, ó, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É o que nós vamos participar daqui a pouco. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? É o que nós vamos participar. Porquanto está escrito, porque nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aleluia. Nós somos uma unidade em Cristo Jesus. Aí ele fala aqui, ó, vede Israel segundo a carne. Observe Israel. Os que comem do sacrifício não são porventura os que participa do altar. Está falando aqui do sacerdócio. Aqueles que estavam lá e faziam rituais, porventura não eram eles que participavam do sacrifício que estavam dando, não eram eles também os mesmos que comiam, né, dos sacrifícios ali colocados sobre o altar? Eles não eram os participantes daquela obra? Sim. Alguém deve ter respondido para ele, sim, Paulo. Aí ele falou assim, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam. Olha bem, irmãos. Quem são gentios? Eu preciso chamar a sua atenção a respeito disso. Porque eu e você somos gentios. Quem são gentios? Gentios é todos aqueles que não fazia parte o quê? Do povo israelita. Numa visão ortodoxa, os pagãos. Quem são os gentios? Nós somos os gentios. Porém, nós somos gentios lavados e remidos pelo sangue. Nós somos gentios, mas nós somos nova criatura. Aleluia. Em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas os gentios que aqui ele está dizendo são os que ainda não aceitaram a Cristo. São os que ainda não abriram mão da idolatria. São os que são doutrinados pela doutrina de demônios. E é esses que Paulo está dizendo aqui. São esses gentios aqui, os pagãos. Está dizendo aqui, ó. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrifica aos demônios, não é a Deus. Portanto, muitas vezes, quando meus filhos eram mais novos, e na minha cidade tinha aqui, eu acho que não tem muito, São Cosme e Damião, eles davam bala e doce e paçoca. Eu, quando era criança, meus pais eram católicos, eu ia de casa em casa, chegava com a barriga maior que eu tenho agora, de tanto comer doce de São Cosme. Para mim, era alegria comer o doce. Na minha inocência de criança, não tinha participação nenhuma idólatra. Para mim, o que equivalia era a paçoquinha que eu ia comer. Mas depois de velho e estudando a palavra de Deus, entendemos que as pessoas que estão por detrás daquele ato sacrificial não estão consagrando aquilo ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, mas aos ídolos. Agora você vê como que essa palavra faz. Quem de vocês já comeram a paçoquinha que eles davam? Só já comeu? Já aqui tinha. Já deu? Você já comeu? O senhor já comeu?
Também já fez A participação? menina já comeu também. Comeu também? Já. Você já participou? Nunca participaram? Eu nem sabia. Viu, pastor? Você já participou, pastor? Não só participou, como também já ofereceu, né? Lá no seu terreirinho. Então, olha só você ver. Ex-terreirinho. Então, você observa, essas coisas que as pessoas fazem, elas não sacrificam a Deus, mas aos demônios. E nós, um olho desse tamanho, com a barriga cheia de verme, não respeitava e comia todos os docinhos que eles davam. Éramos enganados. Agora, hoje, você não tem mais desculpa. Você conheceu a verdade. Amém? Amém. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós observamos o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. Vou ler outra vez. Antes digo que as coisas que o gentio sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Vocês não têm que participar de nada que Satanás propaga no mundo. E quando eu falo de nada, é absolutamente nada. Deus tem um banquete, um manjar preparado para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, pegamos, escutando as músicas do passado. Fulano, já dancei muito essa música. Mas você não sabe que aquele homem que canta aquela música, o que fez para que aquilo ali pudesse causar um sucesso no mundo caído das trevas. E hoje, com o avanço tecnológico, nós estamos observando que muitas pessoas, oferecendo vidas, sacrifícios, até mesmo de crianças, rituais satânicos, macabros, terreiros lotados com letras de músicas para lançar, e que infelizmente você não vê os louvores que nós cantamos na boca deles, mas vê na boca dos crentes os louvores, as músicas que eles fazem. Playlist que fala, Antigamente era CD, fita cassete, tinha playlist, acho que isso não é o nome dado. Estão superlotadas, abarrotadas de mulheres e homens consagrados a demônios, e você coloca para ouvir. E eu te falo para você, seu ouvido não é um paiol do inferno. Seu ouvido tem que ser um lugar onde você ouve os louvores que exaltam o Senhor teu Deus. Porque o seu corpo não lhe pertence mais. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, diz Paulo. E eu creio nisto. Eu preciso selecionar o que estou colocando para dentro de mim. Quando eu admiro mais as coisas das trevas do que a luz, João diz, vede que a luz que esteja em ti não seja treva, hein? Ele está dizendo. Então eu e você precisamos selecionar, diga selecionar. Não deixar nos contaminar. João diz que nós não podemos ser amigos do mundo. Porque aquele que se faz amigo do mundo se fez inimigo de Deus. Você sabe? A escolha está posta diante de você. E antigamente se falava assim, há dois caminhos. E eu digo, há um só caminho. O outro é atalho para o inferno. A Bíblia diz, há dois caminhos. E eu digo, o outro não é caminho. O outro é atalho para o inferno. O caminho é só ele que diz, eu sou o caminho, aleluia, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Então nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós começando a lê-la, nós vamos começar a observar os conselhos que Paulo está dando para cada um de nós. Seguimos em santificação diante do Pai. E aí no versículo 21,
Eu acredito que isso é para fechar aqui, né? Deixa eu ver a hora direitinho, muito bem. Está escrito assim, ó: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não tem parte com as trevas. Diga, eu não tenho mais parte com as trevas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Está aqui, ó. O resumo de tudo está aqui, ó. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, meus irmãos, faça uma seleção mental dentro de você nessa noite. Nós já vamos estar participando do corpo e do sangue de Cristo. E faça uma alta examinação dentro do teu ser. Talvez você tenha uma participação de coisas que você está vendo que está te fazendo mal. Eu não sei se você tem a mesma sensibilidade, mas muitas coisas que às vezes eu estou ouvindo, vendo, e se aquilo me faz mal, eu evito ver e evito. Porque uma hora, o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, ele fala com a gente. Ele nos direciona, né, pastor? É ele que nos convence, ele não nos converte. O cara tem que entender isso quando entra para o cristianismo e quando está no cristianismo. E poucos pastores ensinam isso. Eu já vi muita gente falar, ora aí para fulano converter. Não, fulano não vai converter. O Espírito Santo de Deus não veio para te converter. Ele veio para quê? Te convencer. O Espírito Santo te convence. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E você se converte. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E o que é converter no convencimento do Espírito? É abandonar a prática. Eu roubo, não roubarei mais. Eu sou profano, não me profanarei mais. Eu era idólatra e não sou mais, porque o Espírito do Senhor, o quê? Me convenceu. Aleluia. Aleluia. Ele não me converte, ele me convence. Eu me converto. Aleluia. É o papel do Espírito. Então, não adianta você orar falando, Deus, use o Espírito Santo de Deus para converter fulano, porque o Espírito Santo de Deus não converte, ele convence. A ignorância das pessoas é tão grande que acha que o Espírito Santo de Deus vai convertê-lo. Não, vai convencê-lo. Agora, se rende ao convencimento do Espírito. Quem será que pode se render ao convencimento do Espírito? Aquele que for sensível. É como crer. A Bíblia diz que aquele que crer será salvo, mas o que não crê. Olha a Bíblia Sagrada lavando a mão. A Bíblia Sagrada, saindo da Bíblia Sagrada, falava, vou lavar minha mão. Porque o que crê será salvo, mas o que não crê já está. Ele não vai, já está. Outro dia um rapaz ligou para mim muito preocupado, falou, pastor, o senhor escutou um negócio assim? Eu falei, o que, meu filho? O presidente falou que quer ceder a vaga que ele tem no céu para as pessoas que não querem ir para o céu, não. Eu falei, irmão, não é dizer vou para o céu que irei. Para ir para o céu tem um caminho, tem uma verdade, tem uma vida. Não é dizer eu vou para o céu e vou chegar no céu. No céu não entra quem eu quero pôr e não entra porque quero ir. Fica preocupado com isso não. Creia apenas o que está escrito. Eu não novo convertido, geralmente está conversando comigo. De vez em quando você está conversando comigo, eu estou sempre dando conselho para ele. Falei, fica triste com isso não. A Bíblia, vai para a Bíblia. E a Bíblia diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus e diante dos anjos. Fica tranquilo. Ele já comeu a condenação dele. Ele sabe que para lá ele não sobe porque não consegue arrepender-se do seu mal. É o que Jesus falou.
O homem mau, ele não consegue se arrepender. Só para a gente finalizar e não ficar, né, no meio da conversa, vamos abrir a Bíblia lá no livro de João, no capítulo 3. Aleluia. Aonde Jesus está ensinando a Nicodemos. Mas eu quero só a suma do assunto. Capítulo 3 de João 19. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí. João 3,19. Você achou? Vamos ler? Olha o que está escrito. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Então Jesus está explicando. E no versículo de número 20, a explicação é muito mais profunda. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz. Não vem para a luz para que as suas obras o quê? Não sejam o quê? Reprovada. Esse homem que citou essas palavras, que ele diz ser o presidente do Brasil, não do Brasil que eu moro, deixo bem claro para isso. Esse homem, ele está condenado e continua sendo condenado. Ele não vem para a luz, porque se ele vir para a luz, ele tem que reprovar as obras que ele faz. E se ele reprovar as obras que ele faz, não tem cadeia que cabe. É guilhotina para pescoço, e muitos são os pescoços que vão rolar. É muita cabeça que rola. Os homens estão embaraçados com o negócio desse mundo. Mas você não pode estar embaraçado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você tem um autor e consumador que você está olhando nessa noite. Aleluia. A saber, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos ser participantes das coisas do mundo. Nós não podemos ser participantes dos cultos aos demônios, dos símbolos e simbologias que para nada servem, só para atrapalhar a vida das pessoas. A gente quer ser politicamente correto em dizer que respeitamos, mas não dá para respeitar algo que não tem um princípio. Mentira ou verdade? Esse negócio de que nós respeitamos, olha, irmão, infelizmente essa fala não cola quando você lê a Bíblia Sagrada. Não dá para respeitar coisas que não glorificam o meu rei, que não dão glórias ao meu Pai. Então, muitas coisas que estão fazendo hoje é para a atração humana. As pessoas, elas se sentem atraídas por essas versalidades mentais de que fulano tem um brilho diferenciado. Não, aqui todos nós temos que ter o mesmo brilho. E Paulo fala desse brilho. Andamos com cara descoberta, mostrando a glória do Pai. Não é a glória dos homens, é a glória de Deus. Aleluia. É bíblico. Isso é bíblico. Não, fulano tem um brilho diferente, então ele não faz parte do redil do Senhor Jesus. Porque nós aqui tem a cara descoberta. Aleluia, Jesus. E o nosso reflexo é um só, é a glória do Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. É de glória em glória. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fulano tem um negócio especial, então, meu irmão, infelizmente, não deve ser desse planeta.
e não deve ser comprado pelo sangue. E não deve ter o seu nome escrito no livro da vida. Estou falando uma verdade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, porque nós vamos dar agora início à Santa Ceia do Senhor. Mas há muitas coisas a se tratar quando se trata-se da idolatria. Nós vemos aqui que a idolatria parte de um altar, amém? Das coisas sacrificadas para imagens, para doutrinas. Se você fazer uma correção no que foi citado nessa noite, dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus nos deu aqui, a senhora vai encontrar aqui doutrinas, né? Então, primeiramente, faz o quê? Parte de um sacrifício ao altar para imagens, para doutrinas e para o medo de um bom pastor que quer libertar a ovelha da idolatria. Se você pegar o sermão todo, você vai entender que é mais ou menos por aí que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Amém? Amém. Então, fujamos da presença do mal. Diga glória a Deus por isso. Amém? Amém. Você que está nos ouvindo aqui nas redes sociais, agora nós temos um canal no YouTube. Então é importante. Dê um like, toca no sininho e se inscreva. E compartilha. E dá comentário, porque o que crente não gosta de comentar. Não gosta de comentar nossas pregações. Eu estou ficando triste, porque eu vou abrir lá para ver se alguém está falando mal, pelo menos de mim. Nem de mim eles querem falar mal. Fale. Fale bem ou fale mal, mas fale. Amém? Amém. Compartilhe o nosso trabalho para que a plataforma possa saber que tem um peso o que nós estamos pregando e nos ajude a ministrar a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Aleluia. Pode desligar, por favor.